Olá, doutores, meus queridos doutores. Tudo bem com vocês? Bom, eu gostaria... Só um minuto que meu celular está vibrando aqui, põe no silencioso, vai vem. Bom, então vamos lá. Dando continuidade à nossa disciplina, nós estávamos falando vou voltar aqui até que eu continuei lá no mesmo arquivo. Nós estávamos falando da importância do direito de vizinhança, falamos que o direito de vizinhança ele é regulado pelo ordenamento jurídico. Vimos que o próprio ordenamento jurídico, além das regras que estão efetivamente expressas em lei, ele prevê também a validade das assembleias, não é? Condominiais, por exemplo, né, dessas regras daquela determinada vizinhança. Vimos também que as regras de cada município também vai regular o direito de vizinhança, como, por exemplo, quando nós falamos a respeito do zoneamento de uma cidade, quando nesse zoneamento nós temos locais onde são bairros só residenciais, outros que são bairros que permitem o comércio, outros bairros que são, na verdade, são os distritos industriais. Então nós temos uma série de fatores e todas essas regras dependem aí da regra do zoneamento, enfim. Temos sérios fatores a serem ponderados. E agora a gente vai começar a falar a respeito de árvores limítrofes. Sim, o legislador se preocupou com as árvores limítrofes. Porque uma árvore limítrofe pode dar problema? Bom, vizinhança não é sempre pode dar problema. Vamos lá dar uma olhada no 1282? Artigo 1282. Olha lá. 1282. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Bom, então, se nós temos uma árvore que está exatamente na linha divisória, o que se presume? Que metade é do vizinho, metade é do A e a metade é do B. Aí, olha lá, 1283. As raízes e os ramos das árvores que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório do proprietário do terreno invadido. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos a linha divisória. Pensa que a árvore está dentro da minha propriedade, mas essa árvore cresceu tanto que os ramos estão invadindo a propriedade do vizinho. E aí, a quem pertence essa árvore? A árvore está no meu terreno, ela está na minha propriedade. Se ela está na minha propriedade, ela pertence a mim. Agora, esses ramos que ultrapassarem o limite do vizinho, primeiro, o que estiver dentro do terreno dele é dele. Se houver algum fruto, o fruto e cair no terreno dele, é dele. E mais, pensa que essas árvores estão lá invadindo o terreno do vizinho. Esse vizinho pode cortar sem autorização? Pode. Pensa que a minha árvore cresceu, está lá, ultrapassando o limite do vizinho. O vizinho pode cortar, podar? Pode, até o limite da linha divisória, sem pedir autorização? Sem pedir autorização. E mais, cortando essas árvores, os galhos que caírem vão pertencer a ele, porque está dentro do terreno dele. E olha lá o 1284. 1284.
E aí, 1284, os frutos caídos de árvore no terreno do vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for propriedade particular. Então pensa, essa mesma árvore, até lá, os ramos da árvore caíram para o lado do vizinho. Os frutos que caírem lá vão pertencer a esse vizinho, certo? Agora, por quê? Porque é uma propriedade particular. Agora vamos pensar que eu moro bem na esquina, e tem uma árvore ali, bem na divisa. E não tem o vizinho, tem a calçada, enfim, depois a rua. O que acontece? Se esses frutos caírem fora do meu terreno, caírem na calçada, ou porventura cair na calçada e rolar até a rua, pensa que são laranjas, e rolaram até a rua. E aí, a quem vai pertencer? O que é isso mesmo? O que será esse fruto? Esse fruto será de quem o pegar. Por quê? Porque está no ambiente público. Sim, porque caiu no ambiente público, está no ambiente público, certo? Agora, se esse fruto cai num terreno particular, automaticamente ele pertence ao terreno particular, ele pertence ao proprietário desse determinado imóvel. Tá bom? Então, olha, são 3 artigos super simples, super tranquilos. Se está bem na divisa, metade de cada um. Essa árvore pertence metade ao Zé e metade ao João. Se está no prédio do Zé, cresceram os galhos que invadiram a propriedade do João. O João pode podar sem autorização? Sim, até o limite da linha divisória, certo? E a hora que ele corta os galhos que caírem dessa poda até o limite da linha divisória, pertencerão ao prédio do solo onde essas árvores caíram. Esses galhos caíram, né? São os galhos. E em relação aos frutos, no que diz respeito aos frutos, o que nós temos? Frutos que caírem em propriedade diversa, né? Em solo diverso do solo do proprietário, o que vai acontecer? Se for uma propriedade particular, pertencerá ao dono da propriedade. Se cair num solo público, é de quem pegar, é de quem quiser. Certinho? Tranquilo? Eu acredito que essa parte é bem tranquilinha, tá? Doutores, olha lá, vamos falar da passagem forçada? 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante o pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo o rumo será judicialmente fixado, se necessário. Parágrafo 1º. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e mais facilmente se prestar a passagem. Parágrafo 2º. Se ocorrer alienação parcial do prédio de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Parágrafo 3º. Aplica-se todo o disposto no parágrafo antecedente, ainda quando, antes da alienação, exista passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois de dar uma outra. Então, olha, primeiro, o que é essa passagem forçada? Olha, tem até aí para vocês um desenho que eu peguei aí da internet, da passagem forçada, porque o artigo fala o seguinte, olha, nascente, o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, olha lá, pensa no nosso desenho aí, vamos olhar para o nosso desenho. Aqui, a preto as ruas. O dono da casinha de janela azul, olha,
ele não tem acesso à via pública. Aqui pensa que aqui foi uma propriedade só. Essa passagem aqui, olha, ela divide a propriedade da frente, divide, mas não tem passagem pelo fundo, olha, não tem outro meio de chegar. Por isso, essa possibilidade de passagem forçada. Por que passagem forçada? Porque é o único meio de se chegar nesse determinado imóvel. Tá joia? E aí uma outra situação, que está lá no parágrafo 1º. Quem é que vai ser constrangido, ou seja, quem é que vai ser obrigado? Primeiro, só será obrigado se não entrar no acordo, né? Se houver um acordo entre as partes, não tem problema nenhum. Havendo o acordo entre as partes, se as partes acordarem, se eu falar, olha, eu preciso da passagem aqui e tal, se o vizinho falar, não, beleza, bom, aí não tem problema nenhum. Agora, se chegar numa situação que eu necessite exigir judicialmente, posso fazer essa exigência judicial? Posso. E aí a própria lei diz que essa exigência judicial, ela será feita na propriedade em que o acesso for mais conveniente, for mais fácil e criar a passagem também seja mais fácil, certo? E mais, tudo bem, essa pessoa, esse vizinho, ele vai ser constrangido sim a dar passagem, ou seja, vai haver a passagem forçada, entretanto, ele é obrigado a indenizar aquele trecho. Pensa que, sei lá, fazer a proporção, o terreno vale, sei lá, 1 milhão, aquele trecho, aquela passagem, valeria, sei lá, estou inventando números, tá? Não tem a menor noção, 50 mil. Então, ele vai ter que indenizar por esse valor, tá bom? Certinho? Mas e se fizer bom, o que for acordado entre as partes é tudo válido. Agora, se necessitar chegar a uma discussão judicial, a parte vai ser constrangida sim. Ele vai ter que dar essa passagem. Não tem escolha. Agora, olha lá. Uma vez tendo esse acesso, e se a propriedade for vendida? Pensa que o proprietário desse terreno aqui da frente, ele vai vender esse terreno. Ele vende, a passagem vai junto. Aquele que comprar já adquire com essa passagem forçada, com essa servidão de passagem aí. Não vai poder desfazer? Não vai poder desfazer, tá bom? Claro que o que acordarem é válido. Pode mudar de lugar? Pode, se acordarem, não tem problema nenhum. Tudo que for de acordo das partes e que não violar a lei, é válido. Aí, doutores, eu faço a seguinte pergunta para os senhores. Vamos imaginar que o dono desse terreno aqui de trás, ele vai e vende uma parte, vende exatamente a metade, isso. Vai fazer essa linha da metade. O que vai acontecer? Olha, se ele dividir exatamente ao meio, vai ter passagem apenas para esse lado aqui e para esse. Não vai ter. O prédio da frente vai ser obrigado a dar uma nova passagem, sim, porque se divide ao meio. Pode ver que essa rua aqui, olha, ela não está exatamente ao meio. Então, vai faltar passagem. Esse prédio da frente vai ter que dar outra passagem? Sim, vai ter que dar outra passagem. Tá? Tranquilo? Na verdade, o que é importante de vocês guardarem é o seguinte. Se o imóvel está lá, encravado, incrustado, não tem outro acesso, porque aí não tem outro acesso, se pensar nesse desenho aí, olha, tem o rio lá, ó, na lateral pensa que tem casa, não tem acesso à via. Então, vai ter que ceder na marra, vai. Se não fizer por bem, ou seja, se não fizer num acordo espontâneo, vai ter que fazer por ordem judicial, certo? Tranquilo? Uma outra coisa que a gente precisa pensar, a ideia dessa passagem forçada, ela está
relacionada a dois princípios. Quais são esses princípios? O princípio da solidariedade social, que rege as relações de vizinhança, e mais, o princípio da função econômica e social das propriedades, mas, nesse sentido, quando elas interessam ao coletivo. Certinho? Tranquilo? Ótimo. Agora, ainda falando de passagem, vamos lá, deixa eu só... Opa! Tira aqui, calma aí, calma aí. Doutores, então, agora a gente vai falar da passagem de cabos e tubulações. Parece que não, mas olha, cabos e tubulações, cabos nem tanto, mas tubulações pode, às vezes, não é, dar discussão. Vou até marcar aqui então para vocês, olha. Preciso deixar padrão, né? Da passagem de cabos e tubulações. Da passagem de cabos e tubulações, artigo 1286 e 1287, 1286 e 1287 do Código Civil. Olha lá, doutores. Mediante o recebimento de indenização, ou seja, vai ter uma indenização, dinheirinho, que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado, guarde isso, é obrigado a tolerar a passagem através de seu imóvel de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviço de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente oneroso. Por que a gente tem que pensar isso? Ah, porque, caramba, dá para desviar sim, tá? Mas e se custar muito caro? E se for excessivamente oneroso? Pensa que está se pensando no bem da coletividade. É aquele pensamento que nós temos dentro do próprio direito administrativo, não é? Pensar aí no bem da coletividade. Mas olha o que traz o parágrafo único do 1286. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removido à sua custa para o outro local do imóvel. E vamos ler o 287, assim a gente já comenta tudo. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Então vamos lá. Olha, se precisa da passagem de canos, da passagem de tubulação, se essa passagem ela é extremamente necessária porque é pelo bem da coletividade, se a parte não aceitar numa boa, o proprietário não aceitar numa boa, vai haver uma ação e essa ação vai obrigá-lo a aceitar, não vai ter escolha, porque está pensando no bem da coletividade. Ah, mas dá para fazer de outra forma, dá para fazer sem passar pela minha propriedade. Ele pode até dizer isso, calma aí, mas dá para fazer sem passar pela minha propriedade. Tá, ok, pode até dar, mas se for uma forma mais onerosa, ou seja, vai onerar, pensa naquele espírito de vida em coletividade, não é? É certo isso, onerar o Estado, onerar um serviço público, por exemplo, o serviço da Sabesp, o encanamento do esgoto, é mais fácil onerar a Sabesp, por consequência atrapalhar a coletividade, porque se sai mais dinheiro dos cofres públicos para gastar com desvios, porque o proprietário não quer, atrapalha os cofres públicos, claro.
Isso acho que não resta a menor dúvida para gente. Então, ele vai acabar sendo obrigado a aceitar. Agora, se houver duas ou mais possibilidades que não onere, aí ele pode até criar uma certa resistência. Mas, se chegar numa disputa judicial, quem vai decidir é o magistrado, né? A gente tem que sopesar esse aspecto, certo? E se essa obra, por quaisquer que sejam os motivos, pensa aí, passagem de cabos, essas passagens de cabos aí, sei lá, um cabo de uma alta tensão, se realmente colocar em risco a propriedade dessa pessoa, a pessoa pode exigir que ele realize obras de segurança, ou seja, pode exigir que ele zele pelo bem-estar dessas pessoas, não é? Das pessoas que lá irão habitar, certo? Tranquilo? Essa parte também são só 2 artigos, é muito tranquilinho. Ou também, né, uma outra situação, se ficarem com dúvidas amanhã, depois a gente vai ter o nosso plantão de dúvidas que vai ser agendado, tudo certinho. Então, nós não teremos problemas nesse sentido. Agora, nós vamos começar a falar a respeito das águas. Sim, dentro do direito de vizinhança, nós vamos falar a respeito das águas. E as águas estão lá nos artigos 1288. Isso, 1288 é a sequência, né? 1286, 77, 88. E seguintes. Então, nós temos lá. Primeiro, olha, na verdade, aqui é o seguinte, vamos pôr ela até a 1000. Deixa eu olhar aqui, calma aí. 1296. Do Código Civil. Do Código Civil. Aí, nesses casos, nós teremos, até para a gente não ficar aqui lendo o artigo, para eu não dar uma canseira em vocês, só com a leitura do artigo, nós teremos 5 situações, 5 possibilidades. A primeira das primeira das possibilidades. Temos 5 situações. 5 situações. Quais são essas situações? Situação número 1. Águas que fluem naturalmente. Eu lembro que a doutora Rose tinha me perguntado a respeito disso em algum momento. Águas que fluem naturalmente do prédio superior. Olha lá. Nos casos da água que fluem naturalmente do prédio superior, ou seja, pensa que tem aí uma ladeira, não é? Tem a casa de cima, a casa de baixo, enfim. Essas águas que fluem naturalmente, não é? Nós temos a seguinte situação. Primeiro, a lei vai impor ao dono do prédio inferior a obrigação de receber as águas que correm naturalmente do prédio superior. Dessa forma, na verdade, o que o legislador faz? Faz com que o prédio inferior aceite o do prédio superior, porque esse é o fluxo natural. Até aqui, olha, isso, ó. As águas que fluem, deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui para vocês.
As águas que fluem naturalmente do prédio superior devem ser, vamos por assim, suportadas pelo proprietário do prédio inferior. Até porque essa seria a ordem natural, não é? Essa seria a ordem natural. Mas por quê? Porque são águas que fluem naturalmente. Ou seja, o que são essas águas que fluem naturalmente? Águas que fluem naturalmente. A nascente de água. Águas que brotam do solo, não é? A nascente, a fonte da água. Aí vai ter que aceitar o curso natural. Mas, e acho que foi isso, salvo engano meu, que a doutora Rose me perguntou numa das poucas aulas que nós tivemos em sala de aula. Receber a água das chuvas. Desse naturalmente, porque a chuva é força da natureza, então vai ter que receber, sim, as águas da chuva, certo? Agora, isso porque são águas tidas aí como naturais, que fluem naturalmente, que correm naturalmente do superior para o inferior. Ok, tem que aceitar. Agora, em relação às águas que são tidas pelos doutrinadores como águas impróprias, sim, essas águas que são tidas como águas impróprias, aí sim, o prédio superior deve fazer obra para que evite o escoamento, tá? Para que evite que o escoamento passe pelo prédio vizinho. Agora, se for muito oneroso, se não tiver outra oportunidade, não tiver outra forma, ou se for muito, muito oneroso, pode sim fazer essa passagem, só que essa passagem, fazendo essa passagem, deve ser o proprietário do prédio inferior, ele deverá ser indenizado por eventuais prejuízos que ele sofrer. Então, olha, vai ter que passar o esgoto. Isso, vai ter que passar o esgoto. Então tudo bem, vai ter que passar o esgoto? Ok. Mas calma aí, você vai quebrar o meu piso para passar o esgoto de lá de cima? Opa, vai ter que me indenizar. Tá? Por quê? Porque são tidos como água imprópria, diferente daquela situação das águas naturais, tá bom? Mas vai dar passagem? Vai. Só que aqui a diferença é que tem esse dever de indenização. Tem esse dever de indenizar. Tá? Aí, nós temos também uma outra situação. Vou marcar aqui a situação 2. Cadê? Aqui, ó. Águas levadas, porque na situação 1 a gente tinha água que flui naturalmente. Na situação 2 nós temos águas levadas artificialmente ao prédio superior. Artificialmente ao prédio superior. Nesse caso, não é? O Código Civil traz para gente que o dono do prédio inferior pode reclamar que se desviasse as águas artificiais ou que lhe sejam indenizados os prejuízos. Ou seja, ele pode sim, o proprietário do prédio inferior, aquele que vai receber as águas, ele pode reclamar, ou seja, ele pode não querer, ele pode solicitar que seja feito um desvio das águas artificiais. Então, se atentem a isso, tá bom? Olha aqui. O Código Civil permite ao proprietário
proprietário do prédio inferior, proprietário do prédio inferior requerer, eu falo uma coisa depois escrevo outra, mas o sentido é o mesmo, requerer que sejam feitos desvios, tá? Dessas águas, deixa eu ver se, dessas águas artificiais, deixa eu ver se ficou muito repetitivo. Ou que seja indenizada, ou que lhe seja indenizado eventual prejuízo. Deixa eu só ver se aqui, acho que ficou repetido ali, artificiais. Vamos ler? As águas artificiais, as águas levadas artificialmente ao prédio superior. Ok. Vou grifar aqui, para ficar menos bagunça. Então, o Código Civil permite ao proprietário do prédio inferior requerer que sejam feitos os desvios das águas artificiais. Aqui lá está artificialmente, tá certo. Ou que seja indenizado eventual prejuízo. Ah, então tá vindo água lá do prédio, do prédio superior, o meu prédio inferior, eu posso sim pedir para que não requerer, né? Fazer esse requerimento de que seja desviado, se porventura for oneroso, enfim, ou não entrar na corte, quem vai decidir é o magistrado, e eu posso também permitir, e se me causar algum prejuízo, eu solicitarei a indenização pelos prejuízos que eventualmente me forem causados, tá bom? Olha lá. Aí nós temos uma terceira situação. Lembra que eu falei que nós teremos 5 situações? Terceira situações. Fontes, deixa eu pôr aqui. Fontes não captadas. O que são essas fontes não captadas? Não é? Essas fontes não captadas são as nascentes, não é? O dono da fonte não captada, ele não pode impedir o curso natural para os prédios inferiores, que é a mesmíssima ideia da nascente que a gente já estava falando, não é? O proprietário de nascente não pode impedir que o curso das águas, só que aqui nós temos uma situação inversa número 1, porque a situação número 1 das águas que fluem naturalmente diz que o prédio, que as águas que vêm do prédio superior devem ser suportadas pelo prédio inferior, ou seja, aquele que está embaixo ele tem que aguentar as águas naturais que venham de cima. Só que tem uma outra coisa, do mesmo jeito que ele é obrigado a aceitar, o proprietário do prédio superior não pode barrar essa água natural. Então tem uma nascente de água lá na fazenda de cima e aquela nascente corta a fazenda, vem lá da fazenda de cima, passa pela segunda fazenda e passa pela terceira fazenda, tá? Eu sou obrigada a aceitar? Sou. Sou obrigada a aceitar porque vem do prédio superior para o prédio inferior. Só que tem uma outra coisa. As fontes não captadas, aqui nós vamos fazer o exercício inverso. O proprietário do prédio inferior é obrigado a aceitar o do superior, mas também o prédio superior ele não pode simplesmente barrar a água para não deixar descer para as propriedades inferiores. Pensa que eu tenho lá uma propriedade, a minha é superior, debaixo da minha tem a propriedade da doutora Vivi, debaixo da doutora Vivi tem a da Sol. Então, olha, eu estou lá desculpa, mas o exemplo é meu, tá? Eu tô lá com toda a água e a água vem escorrendo. Um belo dia eu acordo e falo, quer saber de uma coisa?
Eu não vou deixar essa água nascente aí limpinha ir lá para o sítio da Vivi, nem ir para o sítio, para a propriedade da Sol. Não vou. Vou desviar. Vou desviar porque eu quero fazer um curso para desviar e jogar lá no terreno do outro vizinho, enfim. Até porque, se a gente pensar na prática, uma fazenda, uma propriedade rural que tem um curso de água, ela tem um valor muito maior. Aqui, nós temos, em relação às águas naturais, direitos e deveres recíprocos. Se a gente pensar bem, é isso que nós teremos, direitos e deveres recíprocos. O proprietário da nascente, ele não pode impedir o curso da água, não, nem que as outras pessoas que precisem dela tenham acesso, tá? Isso de má fé. Mas vamos pensar que ainda assim eu, Alessandra, falo não vai ter água na propriedade, a água da minha nascente não vai para a propriedade da Sol, a água da minha nascente não vai para a propriedade da Vivi primeiro, né? Da doutora Vivi nem da doutora Sol. O que acontece? Pode haver uma ordem judicial para que eu não represe essa água ou que eu não desvie essa água. Tá? Além de ter que reparar eventuais prejuízos que esse meu desvio cause, certo? Tranquilo? Bom, então as fontes de água não captadas, não é? Ela traz o impedimento da propriedade onde a nascente se encontra. Ela traz o impedimento da propriedade de onde a nascente se encontra. Não, calma, deixa eu arrumar isso aqui que tá esquisito. Traz o impedimento ao proprietário, fica melhor, ao proprietário do prédio superior de impedir ou consumir além de suas necessidades de má fé. Além de suas necessidades, podendo ser obrigado, através de ordem judicial, além de reparar os danos, indenizar, não, além de reparar os danos, também tem o dever de fazer cessar os atos prejudiciais. Vamos ver se está fazendo sentido. As fontes, a terceira situação aí, né? Então, as fontes não captadas. Essas fontes não captadas, elas trazem, né? Traz o impedimento ao proprietário do prédio superior de impedir ou consumir além... Calma, que tá estranho. Traz o impedimento ao proprietário do prédio superior de... tá dando para entender. De impedir ou consumir além de suas necessidades, podendo ser obrigado através de uma ordem judicial além de reparar os danos, também ter o dever de fazer cessar os atos prejudiciais. Ou seja, ele não pode impedir que os demais usem essa água e, mais que isso, ele não pode usar de consumir além das necessidades.
Por exemplo, do nada ele resolveu fazer um monte de... como chama? Fez um monte de hortas hidropônicas, isso, que gasta muita água, que planta tudo na água, sabe? Aí ele tá lá, ele tá consumindo excessivamente. Olha, não tinha isso antes, agora ele tá consumindo excessivamente. Tão excessivamente que tá causando prejuízo para os outros prédios. Nessa situação, ele terá que reparar isso, vai ter que indenizar, vai ter o dever de indenizar, sim, vai ter o dever de reparar, sim, tá bom? Todo prejuízo que ele está causando para o outro. E aí, nós temos uma outra situação ainda em relação às águas. Nós temos uma situação a respeito das águas pluviais. Então temos lá águas pluviais, água das chuvas. A gente já viu também que, em relação à água da chuva, ela pode, o prédio inferior ele é obrigado a suportar o do prédio superior. Entretanto, o prédio superior, ou seja, ou qualquer água da chuva, não necessariamente o superior, enfim, a água da chuva eu posso usá-la da forma como eu melhor entender. Eu não sou obrigada a deixar a água da chuva escorrer para a propriedade de baixo, não sou obrigada, tá bom? Mas, se eu quiser, eu posso ficar com a água da chuva para mim? Posso armazenar? Pode, claro. Tem um monte, ainda mais agora, que já faz um tempo, né, que a gente está nessa moda de ser politicamente correto, ecologicamente correto. Alguns condomínios, não é? Eles vão lá e tem além de um setor para tratamento de água de esgoto, para reutilizar para algumas situações, nós temos também a possibilidade de reserva, de guardar a água da chuva. Guardar a água da chuva para lavar calçada, guardar a água da chuva para regar os jardins. Então, existe essa possibilidade? Sim, que são as águas de reuso, né? E aí pode armazenar água da chuva? Pode. Lembra lá atrás, quando nós estudamos a coisa de ninguém, a água da chuva é tida como uma coisa de ninguém. Lembra que a gente fez uma diferença do que era uma coisa abandonada e do que era uma coisa de ninguém? Então, a água da chuva é coisa de ninguém, cada um pode ficar com ela, lembra disso? Porque nunca pertenceu a ninguém. Então, aqui as águas da chuva pertencerão ao prédio em que caírem. Certinho? E aí, nós temos mais uma situação que é a respeito dos aquedutos. O que são os aquedutos? Calma, meu mouse está sumindo toda hora. Sei lá o que está acontecendo. Olha lá, aquedutos. Existe sim, os aquedutos, na verdade, são os dutos para passagem das águas, não é? Seja a água proveniente da indústria, seja água proveniente de um fluxo muito abundante, são águas provenientes de canalizações. O aqueduto nada mais é do que uma canalização da água, de uma determinada água. Bom, e essa canalização da água, como é que vai funcionar? Posso canalizar a água?
Pode. Existe sim a possibilidade de canalização da água, não é? Pelo prédio de outrem, desde que haja a indenização, tá bom? Também existe a possibilidade para serviços de agricultura, para serviços de indústria, até mesmo para situações de urbanização. Aqui em São Paulo nós temos vários córregos, que a gente chama de córregos, que foram canalizados, e aí eles se transformam em aquedutos, certo? Tranquilo? Né? Aqui os aquedutos, que possibilidade de existência, seja para indústria, pecuária, para primeiras necessidades, conforme a necessidade. É possível? O ordenamento jurídico prevê isso? Claro, prevê. Para quais situações? Para situações aí, para a indústria, para as primeiras necessidades, pecuária. E aí dentro dessas primeiras necessidades aí se engloba até as necessidades de urbanização. Certinho? Tranquilo? Sim, não, talvez? O que eu quero pedir para vocês? Depois eu vou querer que com calma os senhores leiam todos os artigos com calma, tá bom? Certinho? Vamos continuar então. Olha lá, nós temos ainda os limites entre prédios e direito de tapagem. Limite, vamos marcar aqui. Nossa, está desconfigurando tudo. Não vou mexer com isso, não, vou perder tempo. Tá dando para entender, tá bom. Olha lá, limites entre prédios. Limites. E direito de tapagem. Artigo 1297, 1298, 1297 e 1298 do Código Civil. Olha lá. Quando nós pensamos aí em limites entre prédios e direitos de tapagem, a gente tem que pensar aí na continuidade entre os prédios, onde os prédios continuam, não é? Tem uma sequência, existe a necessidade de uma delimitação, até para saber onde começa a propriedade de um e onde termina a propriedade do outro. A intenção, não é? Isso. Finalidade, vamos por aqui. Finalidade. Demarcar o espaço, o espaço de cada proprietário, porque essa é a intenção. Demarcar o espaço de cada proprietário, certo? Fazer essa demarcação, trazer aí a ideia é fazer a linha divisória das propriedades. Pensa aí, olha, se você tem lá o seu imóvel, demarcar os espaços. Você tem lá o seu imóvel. Pensa que a gente não tivesse muro, não tivesse nenhuma marcação. Você sabe que às vezes, mesmo com muro e tal, numa eventual aferição
de medidas, às vezes na construção, na hora de fazer esse limite entre os prédios, na hora de fazer a tapagem, existe algum desvio? Nossa, tem uma mansão, Jesus amado, por causa de 1,5 m quadrado. Os vizinhos estão brigando há anos, porque todo mundo quer aquele pedacinho. Ai, gente, só por Deus, viu? Tem coisa que... Mas, enfim, estão brigando lá por causa de 1,5 m. Por quê? Tem o muro construído, ainda um deles construiu, aí eles não entram no acordo a respeito da indenização, é uma muvuca. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que às vezes a gente tem problema mesmo quando já existe a delimitação. E imagina nas situações onde não há uma delimitação. Por isso nós temos a necessidade dessa limitação. Mas eu sou obrigada a fazer a delimitação? Não, eu não sou obrigada, mas tá lá no 1297 que eu tenho direito. Vamos olhar só o caput. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar, tapar de qualquer modo o seu prédio urbano ou rural e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios e aviventar rumos apagados e a renovar os marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Olha, vamos imaginar, vamos fazer um muro, vamos fazer um muro, vai ter que ajudar a fazer o muro? Vai ter que ajudar a fazer o muro. Vamos imaginar que a demarcação, que a delimitação foi feita através de faixas pintadas. Eu sou obrigada tá se apagando lá, o código diz destruindo, né? Mas tá lá perecendo. Se está lá perecendo, não é? De quem é a despesa? Está bem na divisão. Faz até uma associação com as árvores limítrofes. Está na divisão, um pouco para cada um. Aqui também está na divisão, um pouco para cada um. Cada um vai arcar com um custo, um pouco do custo. Mas olha, lá na minha casa, o vizinho não quis ajudar, meu pai teve que pagar o muro sozinho. Entra com ação. Cuidado que tem que ver calma, mas entra com uma ação indenizatória, ué. Certo? Tranquilo? Essa parte é bem tranquilinha. Considerando que o vídeo vai ficar extenso, eu vou fazer outro vídeo e a gente já continua. Certinho? Hasta la vista, baby!